Capítulo 52. Alojamento. Ian Malcolm respirava como se cada vez fosse a última. Ele olhou os raptores com um ar ausente. Hardin tirou sua pressão sanguínea, franziu a testa e repetiu o procedimento. Ellie se enrolou num cobertor tremendo de frio. Moldham sentou-se no chão, apoiado na parede. Hammond olhava para cima, sem falar coisa alguma. Todos prestavam atenção ao rádio. O que aconteceu a Jim? Hammond perguntou. Ainda não respondeu? Não sei. Eles são horríveis, Malcolm disse. São pavorosos. Hammond balançou a cabeça. Quem poderia imaginar que tudo ia acabar assim? Hammond disse. Obviamente o Malcolm imaginou. Ellie resmungou. Não, eu não imaginei, Malcolm disse. Eu calculei tudo. Hammond suspirou. Chega dessa conversa, por favor. Ele só fica dizendo, eu avisei, mas ninguém queria que terminasse assim. Não se trata de querer ou não, Hammond, Malcolm disse, de olhos fechados. Falava devagar, por efeito dos remédios. A questão é saber o que se pode fazer ou não. Quando, quando um caçador entra na mata para procurar comida para a família, ele por acaso tenta controlar a natureza? Não. Ele imagina que a natureza está além do controle dele, além da compreensão dele. E talvez ele reze para a natureza, já que ele sabe que ele não vai conseguir controlar a natureza. Ele está à sua mercê. Mas aqui vocês decidiram que não ficariam à mercê da natureza. Aqui vocês resolveram controlá-la e nesse momento se meteram numa grande enrascada, porque controlar a natureza é algo impossível, mas criaram uma situação que exige que se faça isso, mas não podem, nunca puderam e nunca poderão controlar a natureza. Não confundam as coisas. Sabem fazer um barco, mas não sabem fazer o oceano. Vocês até podem fazer um avião, mas vocês não podem fazer a atmosfera. Os seus poderes são muito menores do que os seus delírios de razão levam vocês a acreditar. Ele sumiu, Hammond disse. Onde foi que Jim se meteu? Ele parecia um menino tão responsável. Tenho certeza de que ele está tentando controlar a situação, Malcolm disse. Ele e todos os outros, todos tentando controlar a situação. E Grant, o que é que houve com ele? Grant atingiu a porta dos fundos do centro de visitantes, a mesma porta por onde passara há 20 minutos. Girou a maçaneta. Estava trancada. Então, viu a luz vermelha. As portas de segurança haviam sido reativadas. Droga! Ele correu para a frente do prédio, passando pelas portas arrebentadas do saguão principal. Ouviu o chiado de um rádio. Dirigiu-se à cozinha, procurando pelas crianças, mas a porta estava aberta e os dois não se encontravam lá. Subiu.
chegando à divisória de vidro indicando área restrita, e encostou a porta trancada. E encontrou a porta trancada. Precisava de um cartão magnético para seguir adiante. Grant não tinha como entrar. Em algum ponto do corredor, ouviu o rosnar dos raptores. O couro do réptil tocou o rosto de Tim e as garras rasgaram sua camisa. Tim caiu de costas, berrando de pavor. Timmy! Timmy! Alexis gritou. Tim ergueu-se novamente. O filhote de Velociraptor pendurou-se em seu ombro, guinchando de medo. Tim e Alexis estavam no berçário. Havia brinquedos espalhados pelo chão. Uma bola amarela, uma boneca, um chocalho de plástico. É o filhote, Alexis disse, apontando para o animal que se agarrava ao ombro de Tim. O pequeno raptor escondeu a cabeça no pescoço de Tim. O coitado provavelmente estava morrendo de fome, ele pensou. Alexis aproximou-se e o filhote pulou para o seu ombro, esfregando-se no pescoço da menina. Por que ele está fazendo isso? Será que ele está com medo? Não sei, Tim disse. Ela passou o raptor para Tim. O filhote guinchava, pulando, animado no ombro. Olhava para os lados, movendo a cabeça rapidamente, como um pássaro. Não havia dúvida. Estava tenso e... Timmy! Alex sussurrou. A porta do corredor não se fechara depois que entraram no berçário. Os velociraptores adultos entraram. Primeiro um, depois o outro. Claramente agitado, o filhote pulou no pescoço de Tim. O menino sabia que precisava fugir. Talvez o filhote os distraísse. Afinal de contas, era um filhote de raptor. Ele arrancou o bicho do ombro e o atirou do outro lado da sala. O bebê raptor se escondeu entre as pernas dos adultos. O primeiro baixou a cabeça, farejando o filhote delicadamente. Tim pegou Alexis pela mão e a puxou para dentro do berçário. Precisava encontrar uma porta e sair. Um grito agudo cortou o ar. Tim olhou para trás e viu o filhote na boca do adulto. O segundo velociraptor avançou e puxou o bebê pela perna, tentando roubá-lo. Os dois raptores brigaram pelo filhote, que guinchava. O sangue se espalhou pelo chão. Eles comeram o filhote! Alexis exclamou. Os raptores disputaram os restos do bebê, sacudindo a cabeça. Tim encontrou uma porta. Estava destrancada. Entrou puxando Alexis pela mão. Deram noutra sala, e pelo brilho esverdeado, ele percebeu que entrara no laboratório de extração de DNA. Agora deserto, as filas de microscópios abandonadas, as telas de alta resolução mostrando imagens congeladas enormes em preto e branco de insetos. Eram as moscas e mosquitos que há milhões de anos picaram os dinossauros, sugando o sangue usado para recriar os animais do parque. Correram pelo laboratório e Tim percebeu que os raptores os perseguiam, rosnando cada vez mais perto. Foi para os fundos do laboratório, passando por uma porta que devia ter um alarme, porque no corredor estreito uma sirene soou aguda e as luzes do teto piscaram. Disparando pelo corredor, Tim mergulhou na escuridão. Depois viu a luz, e depois na escuridão novamente. Cobrindo com seus rugidos o som do alarme, os raptores perseguiam as crianças. Tim viu outra porta com um aviso azul de substâncias biológicas perigosas. Entrou e a bateu atrás de si. Seguiu correndo,
quando colidiu com algo grande e Alexis gritou de pavor. Calma, crianças, disse uma voz. Tim arregalou os olhos, incrédulo. Parado na frente dele estava o Dr. Grant. E a seu lado, o Sr. Gennaro. Grant levou 1 minuto para se lembrar de que o guarda morto no corredor deveria ter um cartão magnético. Voltou para pegá-lo e encontrou no corredor superior, que atravessou depressa. Orientou-se pelo som dos raptores e deu com eles no berçário, brigando. Calculou que as crianças estariam na outra sala e correu para o laboratório de extração e encontrou os garotos. Agora, os raptores vinham atrás deles. Os animais pareceram hesitar por um instante, surpresos com o aparecimento de mais gente. Grant empurrou as crianças para Gennaro. Leve-os para um local seguro. Mas, por ali, Grant disse, indicando uma porta ao fundo. Leve-os para a sala de controle, se puder. Eles estarão seguros lá. E o que pretende fazer? Gennaro perguntou. Os raptores pararam perto da porta. Grant notou que esperavam até que todos os animais se juntassem e depois se moviam em bloco. Eles caçam em bando. Grant estremeceu. Eu tenho um plano, falou. Agora, vá. Gennaro levou as crianças. Os raptores avançaram para Grant, passando pelos supercomputadores, pelas telas que ainda mostravam sequências intermináveis de códigos genéticos. Os animais não mais hesitavam, mexendo as cabeças, farejando o chão. Grant escutou o som da porta que se trancava e olhou por cima do ombro. Todos pararam do outro lado da porta de vidro, observando-o. Gennaro balançou a cabeça. Grant entendeu. Não havia porta de acesso à sala de controle ali. Gennaro e as crianças estavam encurralados. Grant se deslocou lentamente, afastando os raptores de Gennaro e das crianças. Na porta mais próxima, um aviso indicava: laboratório. Tivera uma ideia e esperava estar certo. A porta estampava o signo de produtos biológicos perigosos. Grant entrou numa sala quente, silenciosa. Ele estava certo. Havia chegado onde pretendia, na incubadeira, onde fileiras de ovos alinhadas em cima de longas mesas eram chocadas por luzes infravermelhas em meio à névoa baixa. Os ovos nas mesas viraram e se mexiam em câmera lenta. A névoa vazava pela beira das mesas e escorria para o chão, onde evaporava, desaparecendo. Grant correu para os fundos da incubadeira, onde ficava o laboratório com paredes de vidro sob a luz ultravioleta. Suas roupas brilhavam, azuladas. Ele examinou os reagentes químicos, as pipetas, provetas e todo o delicado equipamento do laboratório. Os raptores entraram, cautelosamente no início, farejando o ar úmido, olhando para as fileiras de ovos. Silenciosamente, passaram entre as mesas. Os animais atravessavam o local de modo coordenado, baixando a cabeça de tempos em tempos para olhar embaixo das mesas. Procuravam por Grant. Grant agachou-se e seguiu para o fundo, avistando uma caixa metálica com uma caveira e ossos cruzados. Um aviso dizia: cuidado, toxinas biológicas, precauções, há 4 necessárias. Grant lembrou-se de que Regis tinha dito a ele. Eram venenos, venenos poderosos. Bastava um punhado de moléculas para matar instantaneamente. A imensa caixa estava em cima de uma mesa.
Grant não conseguiu abri-la, pois não havia maçaneta nem vãos por onde pudesse enfiar a mão. Ergueu-se devagar e olhou em torno. Os raptores ainda examinavam as mesas. Grant se concentrou na caixa. Viu um interruptor de metal na superfície da mesa, com uma tampa redonda. Erguendo a tampa, apertou o botão. Com um silvo suave, a parte frontal da caixa se ergueu. Nas prateleiras havia garrafas marcadas com a caveira e os ossos cruzados. Leu os rótulos. CCK55, tetra-alfa-secretina, timolevin X 1612. Os líquidos brilhavam sob a luz ultravioleta. Em um prato de vidro, encontrou seringas pequenas, cada uma com uma pequena quantidade de líquido esverdeado. Agachado na escuridão, Grant esticou a mão para pegar o prato das seringas. As agulhas possuíam capas plásticas. Removeu a proteção de uma delas, puxando-a com os dentes. Olhou para a agulha fina. Então avançou, na direção dos raptores. Devotara toda a sua vida ao estudo dos dinossauros. Agora confirmaria seus conhecimentos. Os velociraptores eram dinossauros carnívoros. Carnívoros pequenos, como os oviraptores e os dromeossauros. Acreditava-se que roubavam ovos, como alguns pássaros modernos. Atacavam ninhos de outros pássaros. Grant sempre achara que os velociraptores comeriam ovos se os encontrassem. Ele seguiu para a mesa mais próxima da incubadeira. Com cautela, retirou um dos ovos. Era quase do tamanho de uma bola de futebol, de cor creme, com pequenas pintas rosadas. Segurou o ovo e injetou o conteúdo da seringa através da casca. O ovo brilhou, azulado. Grant se abaixou de novo. Sob a mesa, podia ver as pernas dos raptores no meio da névoa que caía das portas. Ele rolou o ovo pelo chão, na direção dos animais, que acompanharam o barulho sutil do ovo rolando com olhos atentos e retomaram seu avanço. O ovo parou a vários metros de um dos raptores. Droga! Grant repetiu a tentativa. Pegou outro ovo, injetou a substância e o rolou novamente. Dessa vez, o ovo parou bem no pé de um deles. Balançou um pouco, batendo na imensa garra. O Velociraptor olhou para baixo, surpreso com o presente. Abaixou-se e farejou o ovo brilhante. Empurrou-o com o focinho e o ignorou. Em seguida ergueu-se e avançou mais um pouco, procurando por Grant. Não estava dando certo. Grant pegou o terceiro ovo e injetou o conteúdo de outra seringa. Rolou-o pelo chão, dessa vez mais depressa, com força, como se fosse uma bola de boliche. O ovo avançou com estrondo. Um dos animais ouviu o barulho, abaixou, viu o ovo e instintivamente o atacou, movimentando-se ágil para interceptar o objeto. A boca se abriu e fechou, esmagando a casca. O raptor parou, a clara pingando pela mandíbula. Ele lambeu os restos de ovo da boca e rosnou. Mordeu de novo, erguendo o ovo. Baixou para comer mais, da parte que ainda estava no chão. Grant olhou para ver o que aconteceria e o raptor o avistou. O animal rosnou ameaçador. Avançou para Grant, cruzando a sala em passadas longas, incrivelmente rápidas. Grant estremeceu, achando que desta vez estava perdido. Repentinamente, o raptor emitiu um som gutural e o corpo imenso desabou no chão. A cauda pesada batia no piso durante os espasmos. O bicho soltava gritos agudos, engasgava. A boca vertia uma espécie de espuma.
A cabeça se agitava frenética. Já foi, pensou Grant. Mas estava morrendo devagar, muito devagar, na opinião de Grant. Pegando o outro ovo, ele viu quando os outros raptores pararam, como que analisando a situação. O som do animal moribundo deixou-os assustados. Um deles moveu a cabeça, depois o outro e o outro. O primeiro aproximou-se do companheiro caído. O moribundo tinha convulsões e gemia de dor. Saía tanta espuma da boca que Grant mal via a cabeça. O bicho rolou e gemeu de novo. O segundo raptor se abaixou para farejar. Parecia intrigado com aquela morte súbita. Cautelosamente, olhou para a cabeça, depois para o corpo, depois o pescoço, as costelas, as pernas, e mordeu a pata traseira. O animal moribundo rosnou e de repente ergueu a cabeça, enterrando os dentes no pescoço do atacante. Lá se vai o segundo, Grant comemorou. Mas o animal conseguiu se libertar. O sangue jorrava do pescoço. Golpeando o moribundo com a garra poderosa, em um único golpe rasgou-lhe a barriga. Os intestinos se projetaram como cobras gordas. Os gritos do raptor moribundo encheram a sala. O atacante recuou, como se considerasse que a luta não valia a pena. Ele atravessou a sala, abaixou a cabeça e a ergueu, segurando um ovo. Grant observou quando o raptor o quebrou e mergulhou a boca no líquido brilhante. Agora sim, eram dois. O segundo raptor caiu instantaneamente, tossindo e tropeçando. Ao tombar, bateu numa mesa. Dúzias de ovos rolaram pelo chão. Grant olhou para eles, desesperado. Ainda faltava um raptor. Grant só tinha mais uma seringa. Com tantos ovos rolando pelo chão, precisava pensar em outra coisa. Tentava decidir o que fazer quando o último animal rosnou furioso. Grant olhou para cima. O raptor o vira. O dinossauro não se moveu por um longo tempo, só o encarou. Depois avançou devagar, avaliando a situação. Olhando debaixo das mesas, atacava calculadamente, sem a rapidez que mostrava em bando. Não tirava os olhos de Grant, que procurou o entorno. Não tinha onde se esconder, nada a fazer. Grant tornou a fixar os olhos no raptor, deslocando-se lentamente para o lado. Tentava manter o máximo de mesas entre ele e o animal. Bem devagar, seguiu para a esquerda. O raptor avançou sob a luz avermelhada da incubadeira. Respirava em silvos breves pelas narinas abertas. Grant sentiu que os ovos se quebravam sob seus pés, a gema grudando na sola do sapato. Agachou-se e sentiu o volume do rádio no bolso. O rádio. Ele o tirou do bolso e ligou. Alô, Grant falando. Alan, Ellie respondeu. Preste atenção, Grant disse. Não pare de falar. Alan, é você? Fale sem parar, Grant pediu, e jogou o rádio para o outro lado da sala, distante do ponto onde se encontrava, na direção do raptor. Agachou-se atrás das pernas da mesa e esperou. Alan, fale comigo, por favor. Depois de um estalo, o silêncio. O rádio ficou mudo. O raptor avançou sibilante. O rádio continuou mudo. Por que ela não falava nada? Não entendera? Na escuridão, o raptor se aproximava. Alan, A voz distante no rádio atraiu a atenção do animal, que parou. Farejou o ar, como se procurasse mais alguém.
Alan, sou eu. Eu não sei se você está conseguindo me ouvir, mas... O Raptor desviou os olhos de Grant e dirigiu-se para o rádio. Alan, por favor. Por que não jogar o rádio mais longe? O Raptor ainda estava perto demais. A pata enorme pisou no chão, bem perto de Grant, que viu a pele rugosa, o brilho verde suave, as marcas de sangue na garra curva. Sentiu o cheiro forte do réptil. Alan, você está me ouvindo? Alan? O Raptor se abaixou, tocando o rádio com cautela. Dera as costas para Grant. A cauda imensa ficou bem acima de sua cabeça. Esticando a mão, ele enterrou a seringa na cauda e injetou o veneno. O Velociraptor virou e rosnou, saltando. Numa velocidade assustadora, atacou Grant com as garras a mostras. Mordeu, mas seus dentes se fecharam contra a perna da mesa. Ao levantar a cabeça, jogou a mesa longe. Grant caiu de costas, completamente indefeso. O Raptor ergueu a cabeça, batendo nas luzes infravermelhas, que balançaram alucinadamente. Alan? O Raptor recuou um pouco e ergueu a pata traseira para atacar. Grant rolou no chão e a pata passou perto, sem atingi-lo. Sentiu uma dor forte no ombro e o sangue quente escorrendo pela camisa. Rolou, esmagando os ovos, ferindo as mãos e o rosto. O Raptor desferiu outro golpe, esmagando o rádio, que soltou faíscas. Rosnou de raiva e atacou de novo. Grant encostou na parede, sem ter para onde ir, e o animal preparou-se para dar o golpe final. E cambaleou para trás, tonto. A espuma surgiu em sua boca. Genaro e as crianças entraram na sala. Grant fez um sinal para que se mantivessem à distância. A menina olhou para o animal moribundo e gritou: Nossa! Genaro ajudou Grant a se levantar e saíram todos correndo para a sala de controle. Fim do capítulo 52, Alojamento.